A direção da Polícia Federal pediu uma verba suplementar de 527 milhões de reais em ofício enviado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. No último documento, os policiais federais alertaram para o risco de que operações e investigações sejam paralisadas a partir de setembro, caso a recomposição do orçamento não seja realizada. Ontem, o Ministério do Planejamento e Orçamento cortou cerca de 133 milhões de reais da verba destinada à Polícia Federal. Vou começar essa com o Mota, que também certamente está acompanhando essa movimentação. É um cenário muito preocupante. Possibilidade de parar operações, ações e investigações da Polícia Federal e também até emissão de passaportes, Mota, que é preciso considerar nesse cenário da Polícia Federal, hein? Tem tudo a ver com o que a gente estava falando, Caniato. Porque, como eu disse, há pessoas que não gostam de polícia. Há pessoas que fazem uma defesa ideológica dos criminosos. Para essas pessoas, a polícia é uma força opressora. Tá? É coincidência, talvez, que a maioria das pessoas que pensam assim são progressistas. A única polícia que elas gostam é a polícia política. O único crime que elas reconhecem é o crime de pensamento. Se você pensar diferente delas. Esse preconceito contra a polícia é uma coisa muito, muito difícil de ser superado. O sujeito pode camuflar, disfarçar, mas cedo ou tarde esse preconceito acaba aparecendo, nem que seja na forma de corte de verba. Zé Maria, na prática, o que pode acontecer caso não haja essa recomposição? Falamos de paralisações de operações, mas vai além, né? Está preocupante. A Associação dos Delegados aqui já me disse que é preocupante. Daniel, antes eu queria dizer que eu recebi aqui uma mensagem do deputado Celso Russomano, que é do Republicanos, um partido que lida muito com evangélicos. Ele diz o seguinte: não há a menor chance de convencer os evangélicos a não derrubar o veto. Ou seja, acha que é uma articulação ineficiente e ineficaz, porque a tendência é de queda, diz o deputado Celso Russomano. Sobre essa situação da Polícia Federal, já houve, inclusive, algumas pessoas me dizendo que trata-se de má-fé, ou seja, cortar verbas da Polícia Federal para reduzir a possibilidade de investigação, de trabalho da Polícia Federal, quando nada prejudicar e muito. Todo o trabalho de investigação, ele demanda, né, verbas, demanda o gasto e demanda o orçamento. E há entre os delegados, os policiais, os agentes não concordam, né? Entre os delegados, há um trabalho muito forte no Congresso Nacional para um projeto de colocar a Polícia Federal como órgão de Estado e não de governo, ou seja, uma independência da Polícia Federal, independência orçamentária, uma independência administrativa, que já tem essa independência administrativa, mas quer mais e quer oficialmente poder gerir o próprio material humano, né, a mão de obra da Polícia Federal e principalmente orçamentária, definir o orçamento para a Polícia Federal sem cortes, e aí os agentes e delegados vão operar aquele orçamento. Veja bem que já faltam recursos para algumas atividades básicas da Polícia Federal. Ameaça, inclusive, a emissão de passaportes, para se ter uma ideia. Então, é preocupante o corte de verbas na Polícia Federal e há uma desconfiança de que é uma má vontade contra a própria polícia. Pois é, delegado Palumbo, vou passar para o senhor, porque além de uma situação prática, de você não ter recursos e ter que parar, por exemplo, uma operação ou também descontinuar a emissão de passaportes, tem uma mensagem que está embutida aí, né? Tem uma questão que é simbólica, né? Você não dá o amparo necessário para uma polícia que é tão importante como a federal, né? Exatamente, né? O Zé Maria tocou num ponto muito importante, que a polícia ela tem que ser de Estado, ela não pode ser de governo. E, infelizmente, essas instituições, não só a Polícia Federal, mas as polícias estaduais, de forma geral, elas são usadas como polícia de governo. Faz o que o governo manda. E como é que se muda isso? O seu representante máximo, o delegado-geral da Polícia Federal, tem que ser eleito pelos seus pares e ter um mandato, porque assim ele vai ter autonomia. Agora, qual é o interesse de você fragilizar a Polícia Federal? Qual é o interesse de se paralisar as operações? Porque o policial ele precisa de verba para fazer investigação, ele precisa de equipamento para fazer investigação, ele precisa treinar
E esse recurso tem que vir da União, não tem que vir do bolso do policial. Lamentavelmente, isso também acontece nas polícias estaduais. Eu me lembro quando eu fazia parte da divisão de operações especiais, eu pedi autorização para prender um pedófilo na cidade de Araçatuba, um médico pedófilo, e o meu diretor, na época, falou que não tinha verba. Eu falei, pois bem, doutor, eu vou pagar a estadia minha e dos policiais, e assim fiz, paguei o meu hotel e dos policiais, fomos até lá e prendemos. Só que isso é um absurdo, eu fiz isso porque eu tenho paixão pela polícia, mas isso não é justo de forma alguma. O governo deveria injetar dinheiro na polícia de inteligência, a polícia que faz investigação, mas não, ele corta e quem vai pagar o pato é a sociedade. Agora, se parar os passaportes, aí vai ter problema, porque vai atender quem? Classe média e classe alta, e vai começar a berrar, e aí o governo vai ter problema. Tá certo, a gente está destacando aqui essa notícia que chama atenção, pedido de verba por parte da Polícia Federal ao Ministério do Planejamento, recomposição de recursos, um pedido na ordem de mais de 500 milhões de reais. Caso isso não aconteça, a Polícia Federal vislumbra a possibilidade de paralisações nas operações. Você, Cristiano Beraldo, que é preciso considerar, tem uma questão também que é importante destacar em relação à imagem da Polícia Federal e a forma como alguns setores do governo tratam disso, né? Pois é, o delegado está aqui, pode falar por experiência própria como relator, eu tenho certeza, dezenas de experiências que ele tem em relação à falta de verba. A polícia não ter dinheiro para coisas elementares. Quantas e quantas histórias eu já ouvi de a pessoa ir lá reclamar de um crime que ocorreu, um roubo, alguma coisa, e ter sido informada ela que ela precisaria pagar a gasolina do carro do policial para o policial poder ir atrás. Isso demonstra como nós estamos absolutamente falidos do ponto de vista da estrutura das nossas polícias. Como é que pode... A Polícia Federal, e aí, Caniato, a gente falou aqui já várias vezes sobre a GLO no Rio de Janeiro, nos portos e aeroportos. Portos e aeroportos, que compete a quem? Polícia Federal. Aí você tem o mesmo governo que bate no peito para dizer que está fazendo uma GLO para combater o tráfico de drogas, tráfico de armas, para moralizar portos e aeroportos do Rio de Janeiro, enquanto deixa à míngua, essa é a realidade, deixa à míngua a instituição Polícia Federal, um governo que leva a sério o combate ao crime, sobretudo num país como o Brasil, aonde o crime decorre da atividade do tráfico de drogas. Esse é o principal motor da criminalidade no Brasil, e o delegado me corrija se eu estiver errado, depende da atuação da Polícia Federal nas nossas fronteiras. Não tem dinheiro, mas sabe para que tem dinheiro? Para retomar a obra da refinaria de Abreu e Lima. Para isso tem dinheiro. Vocês lembram que essa refinaria ela foi anunciada com pompa e circunstância para receber investimentos do Brasil e da Venezuela. Sabem quantos dólares a Venezuela mandou para essa obra? 0. Sabe qual o tamanho do sobrepreço desta obra? Se não me engano, o orçamento inicial de 2 bilhões de dólares já está em 9 bilhões de dólares e o governo vai pôr mais dinheiro porque não acabou a obra. Então, obra para financiar, dinheiro para financiar esse tipo de absurdo sempre tem aos bilhões. Mas para financiar polícia, não tem. Vocês esperam o que disso? Delegado Palumbo, quer fazer um complemento? Beraldo citou o senhor? O Beraldo ele está corretíssimo. Esse foi apenas um exemplo que eu citei. Mas eu já paguei viatura que a gente colidiu correndo atrás de traficante. Já paguei pastilha de viatura, já paguei pintura de viatura, manutenção em viatura. Antigamente, os policiais ele tinha que canecar os mecânicos. Ia lá com a caneca, me arruma aqui essa viatura, porque não tem manutenção. Não tem manutenção, não se tem verba para nada e não se faz investigação sem dinheiro, não se faz investigação sem recurso. Quem vai crescer com isso? O tráfico de drogas, o crime organizado. A quem interessa tirar dinheiro da segurança pública, em especial da Polícia Federal? Não se tem motivo algum. A gente pode fazer economia
em outras áreas. Por exemplo, viajar menos ministérios, mas não, vamos tirar do que é essencial. E as forças de segurança são essenciais para manter a paz nesse país. Pois é, já que o Beraldo mencionou a GLO dos portos e aeroportos, tem uma informação para a gente colocar nesse debate, porque a Polícia Federal sugeriu encerrar a Operação de Garantia da Lei e da Ordem, a GLO, nos portos e aeroportos do Rio e de São Paulo, defendendo que essas ações militares têm eficácia temporária contra o crime organizado. A proposta é focar em investigações de longo prazo e reforçar as operações com as polícias estaduais e também a Polícia Rodoviária Federal, otimizando o uso dos recursos da GLO. Os dados mostram que 80% das prisões e apreensões de drogas são efetuadas pela Polícia Federal e PRF, indicando maior eficácia e redução dos custos com essa estratégia. Mota, você, em outras ocasiões, chegou a fazer críticas acerca da eficiência da GLO nos portos e aeroportos. Agora, pedido para encerrar a GLO no estado do Rio e em São Paulo. Na verdade, Caniato, eu fiz uma pergunta, eu perguntei várias vezes, o que iria ser feito de diferente pela GLO que já não estava sendo feito pela Polícia Federal? Qual era a inovação? Qual era a grande sacada? Qual era o diferencial? Porque se era para fazer a mesma coisa que a Polícia Federal já estava fazendo, eu acho que era melhor deixar a Polícia Federal, que tem grande experiência no assunto, né? Uma força policial. E, pelo visto, parece que a Polícia Federal concorda comigo, né? Pois é, foi um questionamento muito oportuno, porque justamente agora corrobora com esse posicionamento da Polícia Federal. Zé Maria, tem algo a adicionar em relação a essa GLO? O que nos bastidores dizem os integrantes da Polícia Federal? Não deu certo? Olha, a GLO é muito mal vista aqui pelo atual governo e principalmente pelas Forças Armadas, né? Sempre que há uma aproximação das Forças Armadas, desse trabalho do dia a dia, da polícia, os comandantes olham de lado, porque é uma exposição perigosa de integrantes das Forças Armadas com o sistema, né? Esse sistema corrompe e, além disso, eles não são exatamente treinados para esse tipo de processo, né? Para o trabalho direto na rua. O grande inimigo das Forças Armadas, digamos assim, é o inimigo externo. Todo o treinamento, todo o trabalho das Forças Armadas é exatamente para fazer esse tipo de trabalho. Então, quando é empregada numa GLO, há um risco extra, né? E inclusive de contaminação das Forças Armadas. A história recente mostra que as GLOs, elas não surtiram grandes efeitos assim. No Rio de Janeiro houve, sai a GLO, volta tudo ao normal. Houve sim um trabalho melhor, a gente vê que nas fronteiras, nos portos, aeroportos, aumentou a apreensão de drogas, porque houve uma concentração maior. Essa concentração maior poderia ser feita sem GLO e contratando mais policiais federais. É a grande reivindicação da categoria.